Bem, hoje vamos dar continuidade à nossa aula anterior, em que estamos tratando da organização administrativa do Estado. E vimos que a administração pública é dividida em administração direta e administração indireta. E esta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vimos também quais são os traços característicos a todas essas entidades da administração indireta. E, em seguida, nós distinguimos as autarquias das fundações públicas para agora, então, tratarmos das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das demais entidades paraestatais. Primeiramente, vamos começar com as empresas públicas. Qual é o conceito de empresas públicas? Primeiro, vamos pegar este conceito e dele, em seguida, extrair as características mais importantes. As empresas públicas, nas lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei, constituídas sob quaisquer das formas admitidas em direito e cujo capital seja formado somente por recursos de pessoas de direito público interno ou de pessoas de suas administrações indiretas, mas a predominância das ações deve estar diretamente em poder da União. É importante destacar que as empresas públicas ou podem ser prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade de natureza econômica. Vamos mencionar alguns exemplos de empresas públicas para melhor visualizarmos a questão. Nós temos a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que é uma prestadora de serviço público postal e correio aéreo nacional. Nós temos a Caixa Econômica Federal, que é uma instituição financeira que concorre com outros bancos, explorando atividade de natureza econômica. Temos também a Radiobras, que é a empresa pública responsável pela Voz do Brasil, serviço público de comunicação, e várias outras. Para melhor estudarmos as empresas públicas, a partir do conceito formulado, podemos fazer alguns recortes e esquematizar da seguinte forma. Primeiro, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Daí já se diferenciam das autarquias e das fundações que vimos anteriormente, porque ambas são pessoas jurídicas de direito público. Seguem, portanto, as empresas públicas, as regras do direito privado, com algumas atenuações. Segunda característica, o capital social é inteiramente público, ou seja, os recursos financeiros vêm integralmente de pessoas de direito público ou de entes da administração indireta, mas a predominância das ações deve estar em mãos da União. Terceiro, elas podem ter qualquer forma societária admitida em direito. As empresas públicas podem ser constituídas sob a forma de sociedade civil ou mercantil. Dentre as sociedades mercantis, por exemplo, podem ser uma limitada ou uma sociedade anônima. Enfim, a lei não determinou qual a forma societária a ser definida, de modo que podem ser quaisquer das formas existentes na lei. Quarto, prestam serviços públicos ou exploram atividade de natureza econômica. Aqui existe uma grande diferença quanto ao tratamento dado pela lei às empresas públicas que prestam serviços públicos daquelas que exploram atividade de natureza econômica. As prestadoras de serviços públicos têm um regime diferenciado, porque sofrem maior influência dos princípios e regras de direito público. Já as exploradoras de atividade de natureza econômica têm regras jurídicas mais próximas daquelas aplicadas às pessoas jurídicas de direito privado. Determinadas atividades, em princípio, competem às empresas privadas, mas devido à sua grande importância, o Estado é chamado a desempenhá-las. Por isso é que o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece que estas empresas exploradoras de atividade econômica se regulam pelo regime próprio das empresas privadas. Já que estamos citando o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2, vamos verificar o que ele estabelece.
Peguem a Constituição Federal, por favor, para que nós possamos acompanhar a leitura. Vejam que preceitua o parágrafo 1º do artigo 173. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Quinto, em relação aos prazos processuais, as empresas públicas, tanto as prestadoras de serviços públicos quanto as exploradoras de atividade de natureza econômica, não têm o privilégio de prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Esse, aliás, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Acompanhem na tela a leitura do acórdão. Se trata de um agravo de instrumento, cujo relator é o ministro Celso de Mello, e foi publicado no Diário de Justiça em 22 de fevereiro de 2003. Vamos lá verificar. As empresas governamentais, sociedades de economia mista e empresas públicas, e os entes de cooperação, serviços sociais autônomos e organizações sociais, qualificam-se como pessoas jurídicas de direito privado e, nessa qualidade, não dispõem dos benefícios processuais inerentes à fazenda pública, que é a União, Estados, membros, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias. Notadamente, da prerrogativa excepcional da ampliação dos prazos recursais. CPC, artigo 188. Sexto, responsabilidade pelos danos que causarem a terceiros. Trata-se de responsabilidade objetiva somente em relação às prestadoras de serviços públicos, conforme estabelece o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Assim, o Estado responde subsidiariamente, ou seja, uma vez esgotado o patrimônio da prestadora de serviços públicos, ele terá que garantir com seus próprios recursos o valor do prejuízo causado. Já as exploradoras de atividade de natureza econômica têm a responsabilidade da lei civil e não, portanto, a responsabilidade objetiva. Sétimo, regime falimentar. Esse é um ponto bastante polêmico. Em relação ao regime falimentar, muito já se discutiu na doutrina, sendo que alguns autores faziam uma distinção entre as prestadoras de serviços públicos e as exploradoras de atividade de natureza econômica. Uma parte da doutrina entendia que ambas poderiam falir, claro que desde que constituídas sob a forma mercantil, sendo que as exploradoras de atividade econômica teriam seu curso normal em relação ao processo falimentar, como se tratasse de qualquer empresa mercantil. Ao passo que as prestadoras de serviços públicos não poderiam ter os seus bens penhorados. Estes bens teriam que ser apartados da massa falida, isto é, não poderiam ser vendidos em asta pública. E isso se explica mesmo porque os bens destinados aos serviços e obras públicas são de toda a coletividade e não podem mesmo servir para satisfazer o crédito de terceiros. Para confirmar essa tese da diferenciação entre as estatais prestadoras de serviços públicos e as exploradoras de atividade de natureza econômica, quanto à submissão ao regime falimentar, vamos agora destacar um julgado do Tribunal Pleno da Suprema Corte, pelo qual fica evidente que, em se tratando de prestadora de serviços públicos, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não há mesmo possibilidade de falir, sendo que esta deveria necessariamente observar a execução especial contida no artigo 100 da Constituição Federal, que determina a obrigatoriedade do regime de precatório. Vejam, portanto, o que decidiu o Tribunal Pleno da Suprema Corte. Trata-se de um recurso extraordinário, o relator é o ministro Maurício Correia, publicado no Diário de Justiça em 8 de agosto de 2003. Vamos acompanhar a leitura.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica equiparada à fazenda pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, recepção do artigo 12 do Decreto-Lei nº 509/69 e não incidência da restrição contida no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que submete a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Empresa pública que não exerce atividade econômica e presta serviço público da competência da União Federal e por ela mantido. Execução. Observância ao regime de precatório, sob pena de vulneração ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Vícios no julgamento, embargos de declaração rejeitados. No entanto, nós temos que fazer uma distinção. Por ora, ainda eu acho que é conveniente nós adotarmos esta referência que é dada pela doutrina, no sentido de que é possível haver a mas que existe uma diferença entre as prestadoras de serviços públicos e as exploradoras de atividade de natureza econômica. No entanto, o que já é muito importante ressaltar é que, com a edição da nova Lei de Falências, que é a Lei número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, parece que esta discussão vai ficar superada, porque o artigo 2º desta lei, inciso 1, dispõe o seguinte, acompanhem na tela. Esta lei não se aplica a, inciso 1, empresa pública e sociedade de economia mista. Assim, temos que tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista não se submeterão ao regime da lei de falências, quer sejam prestadoras de serviços públicos, quer sejam exploradoras de atividade de natureza econômica. Um outro ponto que eu gostaria de observar é que esta nova lei de falências vai entrar em vigor no dia 9 de junho de 2005. Portanto, até lá, vale ainda aquela primeira observação que fizemos quanto à possibilidade de falência das empresas públicas e das sociedades de economia mista, logo no comecinho do tópico. 8º item. Possuem imunidade tributária apenas as prestadoras de serviços públicos que não cobrem pagamento de tarifas dos usuários. Depois, peço que verifiquem o artigo 150, parágrafo 3º da Constituição Federal. 9º, competência para julgar as ações de que seja parte. Como a maior acionista da empresa pública federal, claro, é a União, as ações em que são partes terão que ser propostas perante a Justiça Federal, por força também do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. 10º item, em relação à responsabilidade direta das empresas públicas pela solvência das obrigações. Deve-se aqui também fazer uma distinção. Se se tratar de empresa pública prestadora de serviços públicos, uma vez esgotado o patrimônio da empresa, o Estado terá responsabilidade subsidiária. De outra forma, se resolve no caso de exploradora de atividade de natureza econômica, pois esta responderá integralmente com seu patrimônio e o Estado não terá responsabilidade alguma. Por isso, não pode ser acionado nem mesmo subsidiariamente, já que se submetem às regras da livre iniciativa e concorrem com as empresas privadas. Vistas as características das empresas públicas, vamos agora estudar as características inerentes às sociedades de economia mista. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou entidade da administração indireta e as restantes aos particulares. Muito bem, da mesma forma que as empresas públicas, as sociedades de economia mista
ou são prestadoras de serviços públicos, como é o caso da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ou como o metrô, que é o Metropolitano de São Paulo. Ou então, estas sociedades exploram atividade de natureza econômica, como é o caso da Petrobras e do Banco do Brasil. Do conceito das sociedades de economia mista, também podemos extrair as suas características. Primeira delas, são pessoas jurídicas de direito privado. Assim como as empresas públicas, as sociedades de economia mista seguem as regras do direito privado, com algumas atenuações. Segundo, e esta característica é particularmente importante, o capital social é misto, ou seja, existem recursos financeiros do Estado e também dos particulares. Terceiro, só podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. As sociedades de economia mista só permitem uma forma de constituição, que é através da sociedade anônima. Para quem tiver a curiosidade de verificar, até mesmo para melhor gravar o estudo, há na Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404 de 1976, um capítulo próprio que trata das sociedades de economia mista, que vai lá dos artigos 235 a 242. Quarto item, elas prestam serviços públicos ou exploram atividade de natureza econômica. Quinto, em relação à competência para julgar as ações de que seja parte. Sabem de quem é a competência? É da Justiça Comum. Assim, qualquer demanda quanto às obrigações civis terá que ser proposta perante a Justiça Estadual. No mais, tudo o que se disse em relação às empresas públicas, seja no tocante aos prazos processuais, ou à responsabilidade perante terceiros, ou a submissão ou não ao regime falimentar, é aplicável também às sociedades de economia mista, tanto prestadoras de serviço público, quanto exploradoras de atividade de natureza econômica. Só gostaria de deixar bem realçada uma grande diferenciação, ou melhor, duas grandes diferenciações entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, num brevíssimo resumo. As autarquias e as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado. E o que diferencia as empresas públicas das sociedades de economia mista são basicamente dois itens. Primeiro, em relação à composição do capital. As empresas públicas têm o capital inteiramente público, ao passo que as sociedades de economia mista possuem o capital misto, ou seja, existe ali um capital público e um capital dos particulares. E em relação à organização social, as empresas públicas admitem qualquer forma societária permitida em direito, ao passo que, por outro lado, as sociedades de economia mista somente podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. Vistas as entidades da administração indireta, vamos passar agora ao estudo das novas figuras jurídicas introduzidas pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, chamada também de emendão ou de reforma administrativa, e que modificou vários dispositivos do capítulo referente à administração pública na Constituição Federal. A organização administrativa brasileira sofreu importante modificação nos últimos anos, principalmente porque vem se consolidando uma forte tendência no sentido de tirar do Estado certos serviços ou atividades que podem ser desempenhados pelos particulares. O que se quer com isso é descongestionar o Estado, ou seja, torná-lo menos centralizador, fazendo com que a iniciativa privada participe mais ativamente de certas atividades, tais como a prestação de serviços públicos, e com isso passe a substituir a atuação do Estado nas funções que não lhe sejam privativas. O problema gerado pela reforma administrativa de 98 é que ela trouxe alguns institutos dotados de prerrogativas, isto é, de certos privilégios que destoam até mesmo dos princípios gerais que regem a administração pública.
O professor Celso Antônio Bandeira de Mello é um dos maiores críticos dessa emenda e aponta as incoerências por ela geradas. No entanto, o que cabe a nós aqui é um estudo mais prático, razão pela qual passaremos a verificar as características e peculiaridades de cada instituto criado, começando a partir de agora pelas agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias sob regime especial, ou também designadas autarquias especiais, criadas para disciplinar e controlar certas atividades. Como, na realidade, elas são uma espécie do gênero autarquias, a elas se aplicam todas as normas referentes às entidades, inclusive no que se refere ao regime dos servidores a ela ligados, que é o estatutário e não o regime da CLT. A ideia da criação dessas autarquias especiais é a de que pudessem desfrutar de uma liberdade maior do que a liberdade das demais autarquias. Por isso, tem a finalidade de disciplinar e de controlar certas atividades, podendo até mesmo aplicar sanções àqueles que descumprem normas. As agências reguladoras, das quais já devem ter ouvido falar, são a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, vinculada ao Ministério das Minas e Energias, que regulamenta e fiscaliza a prestação de serviços necessários para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Também temos a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, vinculada ao Ministério das Comunicações, que tem por fim a fiscalização da prestação de serviços na área das telecomunicações. Temos também a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, também vinculada ao Ministério das Minas e Energia, criada para regular a prestação de serviços relacionadas às atividades de petróleo. A ANS, Agência Nacional de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde, criada por lei para regular e fiscalizar os serviços prestados pelos particulares na área da saúde. Temos também a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, que é reguladora do bem público relacionado aos recursos hídricos. É importante lembrar que a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, também recebeu a qualificação de agência reguladora, mas foi mantido seu nome original. Cada uma delas tem as suas leis próprias, conforme anotado na apostila. A questão que se faz é: em que consistem esses regimes especiais? A única diferença marcante do regime das agências reguladoras é a nomeação dos seus dirigentes pelo presidente da República, sob aprovação do Senado Federal, com mandato por prazo certo. Nisso se diferenciam das autarquias comuns, que têm seus dirigentes escolhidos pelos ministros aos quais estão vinculadas, sendo que não há prazo certo para o mandato. Outro instituto trazido pela reforma administrativa refere-se às agências executivas. O que vem a ser uma agência executiva? A agência executiva é uma qualificação feita pelo presidente da República às autarquias e fundações que preencham dois requisitos: aqueles que tenham um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento e, segundo, que tenham celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Esses dois requisitos mencionados estão exigidos na própria lei que regula a qualificação de entes federais como agências executivas, que é a Lei 9.649, de 27 de maio de 1998. Na realidade, é um mero rótulo, ou seja, um atributo dado às autarquias e às fundações, que, quando são assim qualificadas, passam a dispor de maior privilégio referente à licitação, porque para as agências executivas há uma ampliação dos limites de isenção ao dever de licitar. Justamente por ser uma qualificação temporária, não vamos aqui exemplificar a agência executiva, porque amanhã elas podem perder esse atributo e tão somente voltarem à condição anterior, qual seja, de simples autarquias ou fundações, sem o benefício referente à licitação. Atenção para mais um probleminha aqui. Não confundir agência reguladora
com agência executiva. A agência reguladora é pessoa jurídica de direito público, é autarquia em regime especial, enquanto a agência executiva, na realidade, é um rótulo, é uma denominação dada às autarquias e às fundações que apresentem um plano estratégico de reestruturação ou que celebrem contrato de gestão com o poder central. Quando, então, as autarquias e fundações públicas recebem essa qualificação de agência executiva, é porque lhes são atribuídas certas prerrogativas, certos privilégios em caráter temporário. Em breve resumo, podemos demonstrar que os pontos importantes referentes às agências executivas são os seguintes. A qualificação de agência executiva é feita pelo presidente da República. Outro ponto importante, é possível somente para as autarquias e fundações públicas obterem essa qualificação. Terceiro, estas duas entidades, para serem rotuladas como agência executiva, devem cumprir dois requisitos, que são ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento e terem celebrado um contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Já que estamos mencionando o contrato de gestão, o que vem a ser esse contrato de gestão? Na realidade, é outra figura jurídica também introduzida pela Reforma Administrativa de 98. E sobre ela vamos nos ater um pouco agora. Não existe bem uma definição legal do que seja um contrato de gestão. Ele é referido em algumas leis, mas só aquela que trata das organizações sociais buscou tentar uma definição. Trata-se de uma espécie de contrato administrativo que é celebrado ou com as autarquias e fundações públicas ou com pessoas alheias ao Estado, denominadas organizações sociais. Vamos ver como é que fica um quadro demonstrativo. Então, nós temos o contrato de gestão, que é aquele contrato celebrado entre o poder público e, de um lado, as agências executivas, ou seja, as autarquias e as fundações públicas. Mas também podem ser celebrados os contratos de gestão entre o poder público e as organizações sociais, que são entidades privadas. Pelos contratos de gestão celebrados entre a administração direta e os entes da administração indireta, o Estado concede à autarquia ou à fundação maior liberdade de ação, isto é, maior autonomia gerencial, administrativa e financeira e dispensa, por outro lado, determinados controles. Além disso, a administração central assume o compromisso de repasse regular de verbas. Em contrapartida, o contratado, quer seja uma autarquia, quer seja uma fundação, tem que cumprir determinado programa de atuação com metas e critérios de avaliação sob pena de sanção ao dirigente em caso de descumprimento. O contrato de gestão é bastante criticado pela doutrina, principalmente pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, porque confere maiores poderes ao contratado que só por lei poderiam ser atribuídos. Isso foi possível graças à Emenda Constitucional número 19, de 98, que acrescentou o parágrafo 8º ao artigo 37 da Constituição Federal, ficando desta forma a sua redação. Vamos verificar. Artigo 37, parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, inciso 1, o prazo de duração do contrato, 2, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, e 3, a remuneração do pessoal. Como poderia o contrato de gestão ampliar essas autonomias se estas autonomias têm que ser definidas em lei?
professor Celso Antônio Bandeira de Mello aponta, nesse caso, que haveria então uma invasão de poderes do Legislativo pelo Executivo e, portanto, ofensa à cláusula pétrea da separação dos poderes. Outra grande crítica que se faz é: como é que pode haver contrato entre órgãos da administração direta e autarquias e fundações? Ou seja, deveria haver, nesse caso, termos de parceria e não propriamente um contrato de gestão, porque isso pressupõe, interesses contrapostos, o que não é o caso. Muito bem, vista essa primeira modalidade, passaremos agora a outra forma de contrato de gestão, que é aquele celebrado entre o Estado e as organizações sociais. Neste caso, o vínculo jurídico é travado entre a administração pública de um lado e as entidades privadas, ou seja, os particulares, de outro lado. São diferentes daqueles contratos de gestão que acabamos de mencionar, porque agora, nesta espécie de contrato, não há qualquer ampliação de competências de entidades da administração indireta. Neste caso, os contratos de gestão também são contratos administrativos, mas com uma peculiaridade. A lei das organizações sociais permite que entidades privadas celebrem contrato com o poder público sem licitação. E o que vem a ser as denominadas organizações sociais? As organizações sociais são, portanto, entidades criadas por particulares, sem fins lucrativos, qualificadas livremente pelo ministro do órgão supervisor e também pelo ministro do Planejamento, que sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. O termo organização social é também uma qualificação, mas uma qualificação às entidades privadas, às entidades particulares, sem fins lucrativos, que desempenhem serviços sociais não exclusivos do Estado. Outra grande crítica que se faz, também quanto a essa modalidade de contrato de gestão, é pelo fato de que os particulares, uma vez qualificados como organização social, poderão receber bens públicos sem licitação e até servidores públicos às custas da coletividade. E se essas entidades privadas descumprirem o contrato de gestão? O que pode acontecer? Nesse caso, o poder público pode desqualificá-las como organização social, claro, desde que assegurado prévio processo administrativo com ampla defesa. Por fim, abordaremos o nosso último ponto, que é aquele referente às organizações da sociedade civil de interesse público. Essa figura foi introduzida pela Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. Trata-se, na realidade, de uma qualificação concedida a pessoas jurídicas de direito privado que assim o requererem, a fim de serem habilitadas a firmar termos de parceria com o poder público. Uma vez habilitadas como tais, recebem bens públicos ou recursos empenhados neste vínculo de cooperação entre ambos. E o que é necessário para que as entidades privadas recebam essa designação? Primeiro, elas não podem ter fins lucrativos. Segundo, elas devem desempenhar atividades socialmente úteis, conforme dispõe o artigo 3º da Lei 9.790, de 99. Tais como assistência social, promoção gratuita da saúde, da cidadania, da cultura, dos direitos humanos e outros. Terceiro, elas não devem estar incluídas no rol das impedidas. E aonde é que consta esse rol? Esse rol também consta na própria lei, no artigo 2º, o qual impede que recebam tal qualificação as sociedades comerciais, as organizações sociais, as cooperativas, os sindicatos e as instituições religiosas. E quarto, devem inserir em seu estatuto uma série de normas sobre estrutura, funcionamento e prestação de contas. Atenção para outro tópico.
não confundir estas organizações que acabamos de mencionar com as organizações sociais. As organizações da sociedade civil de interesse público, primeiro, não celebram contrato de gestão, mas sim os chamados termos de parceria. Segundo ponto, elas têm o objeto de suas atividades muito mais amplo do que as organizações sociais, que só podem desempenhar as atividades previstas na lei. Trata-se, portanto, de um rol taxativo. E quais são essas atividades? São aquelas que mencionamos e se referem às atividades de ensino, de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Terceiro, a qualificação não é discricionária, como nas organizações sociais, mas é vinculada, isto é, qualquer particular que preencha os requisitos indicados poderá firmar esses termos de parceria. E por fim, quarto, não recebem servidores públicos para prestar serviços. Muito bem, com essas observações, encerramos o estudo das entidades que compõem os quadros da administração pública e vimos também as demais figuras jurídicas introduzidas pela reforma administrativa, operada através da Emenda Constitucional número 19 de 98. Se quiserem uma sugestão, eu acho que é interessante fazerem um quadro comparativo explicitando quais são as características, para poderem visualizar também, a partir dessas características, quais são as diferenças entre essas várias entidades que nós mencionamos aqui. Fica então como uma lição de casa e que eu acho que é bastante importante para auxiliar no estudo de vocês. Até a próxima aula.